Que a glória do Santo Espírito possa visitar a nossa mente, o nosso espírito, para nós entendermos a Tua palavra. Que o Senhor, a Senhora possa ser visitado. Eu estou fazendo alguns estudos falando sobre o início do Adventismo, mas eu não quero desviar as atenções dos senhores para o livro de Daniel 8:14, onde fala da purificação do santuário. Eterno Criador, nos dê sabedoria dos altos para compreender estas verdades. Por que eu não quero voltar no livro de Daniel 8:14 para explicar sobre a purificação do santuário? É impossível andarmos para frente, olhando para trás, sem tropeçarmos. Assim são aqueles que deixam a luz do Evangelho eterno, a luz do Evangelho do Reino, e volta para trás para recorrer às profecias, para pregar a lei. Muitas mensagens no Velho Testamento. É como você estivesse dirigindo e sempre olhando no retrovisor, olhando para trás. Certamente isso não acaba bem. Temos que vir para a luz do Evangelho, o Evangelho do Reino, que está nos 4 pilares: Mateus, Marcos, Lucas e João. O Senhor disse: a lei e os profetas duraram até João. Muitas destas profecias tiveram o seu cumprimento nos 4 pilares do Evangelho, sobre o nascimento, morte e ressurreição do nosso Salvador. Eis o porquê dos enganos, daqueles que foram enganados, como Guilherme Miller, Ellen White e outros, por tentarem deixar a luz do Evangelho eterno, as clarezas do Evangelho eterno, do Evangelho do Reino, e voltar para trás anos, 2, 3 mil anos, para falar sobre algo que teve o cumprimento nos 4 evangelhos, nos pilares da salvação. Como é fácil pregarmos o Evangelho eterno, se aqueles que estão pregando estes fatos, leis e outros fatos da velha aliança, se tivesse buscando o batismo com o Espírito Santo, no livro de Atos 1, no versos 8, e recebereis poder. Se Guilherme Miller, se Ellen White,
se aqueles que foram enganados no grande desapontamento, se tivessem buscando o batismo com o Santo Espírito, jamais seriam enganados. Este ano, 2022, a Reforma Protestante, iniciada por Martim Lutero, completou 505 anos. Depois desse início desta reforma protestante, apareceram milhares de ministérios, de igrejas, os quais, se tirarmos, quem sabe, 2 ou 3 horas, não daria para falar o nome de todos estes ministérios. E ali podemos citar só alguns deles. No ano de 1980, a Igreja Internacional, 1910, Congregação Cristã do Brasil, 1918, a Igreja Quadrangular, Luterana 1517, Universal 1977. Foram muitos milhares de ministérios que surgiram depois da Reforma. E muitos destes não se preocupou nem um pouquinho com as verdades. Procuraram, sim, viver às custas da palavra, do evangelho, nem que seja do falso evangelho. Procurando, assim, pegar uma fatia maior do bolo, sem importar naquilo que eles estão pregando. Todos estes ministérios que eu falei, e muitos outros que não dá nem para lembrar o nome, todos sabem o início desses ministérios, como que iniciou. Mas dentre todos estes, o ministério que teve o início mais manchado foi o ministério da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Por causa deste erro fatal, calamitoso, de deixar o evangelho do reino para voltar atrás, e por isso foram enganados e enganou a muitos. Agora imagina os senhores, a Igreja Católica também teve um início muito escuro na sua história de fundação, mas acredito que não valeu muita coisa. Mas os seus líderes, o seu líder maior da Igreja Católica, já veio na frente da igreja, pediu perdão, pediu desculpas por muitas catástrofes que aconteceu, que ocorreu no ministério da Igreja Católica. Mas esta retração, este reconhecimento, nunca ocorreu com o ministério adventista do sétimo dia, nem com Ellen White, porque depois do abandono de Guilherme Miller, ao voltar para o seu ministério,
Ellen White, pasme os senhores, ainda continuou prevendo datas para o retorno de Cristo a esta terra, mesmo depois do grande desapontamento, da catástrofe, onde milhares, centenas de famílias se desintegraram, houve suicídios, um estado calamitoso, e mesmo assim, Ellen White, pelo seu autoritarismo, vou falar quantas vezes for necessário, continuou ainda prevendo datas, marcando datas para o retorno de Cristo nesta terra. E este grande desapontamento do ano de 1844 até a data vigente, eu vou citar quantas vezes for necessário para ficar bem gravado na mente dos adventistas e daqueles que têm vontade de ir para lá. Este grande desapontamento, esta grande catástrofe, tem soado dia após dia como uma maldição no ministério adventista do sétimo dia. Pregaram tanto sobre a purificação do santuário. Vejam, senhores, o que eu vou relatar. E esqueceram de se humilhar, de buscar com jejum, com choro, com pranto ao Senhor para que remova esta mancha terrível do início do ministério adventista, que ainda hoje, até hoje, falo com autoridade. Esta mancha, a qual dezenas, centenas de famílias foram separadas, perderam a paz, onde houve suicídios. E os líderes da Igreja Adventista, conforme este movimento, depois do ano de 1844, foi liderado, repliso, autoritariamente por Ellen White, a qual nunca reconheceu o seu erro, nunca se retratou. Todos os livros que ela escreveu nunca reconheceu esta catástrofe onde foi prejudicado centenas de pessoas, centenas de famílias. Eu estou tentando escrever sobre o relacionamento, o casamento de Ellen White, a sua vida, os seus filhos. Mas eu não quero cometer nenhuma injustiça. Eu não quero aqui tecer fofocas. Mas há alguns fatos difícil de se encaixar. Há peças que não se encaixam.
na vida ministerial de Ellen White. Há coisas que é impossível de acreditar que alguém como Ellen White poderia se meter. Há coisas que não dá para entender. Então, com muita responsabilidade, eu estou tentando encaixar as peças para escrever, para falar sobre o seu relacionamento, sobre o seu casamento, sobre o livro que ela escreveu, que não é difícil, até a sua morte. Estou devendo, falei que iria relatar e relatarei. Só que há fatos impossível de alguém que tomou frente de um ministério, como o Ministério Adventista, em que os seus líderes tiveram ela como uma mulher de Deus. É impossível acreditar que uma pessoa tal qual Ellen White iria se meter. Eis o porquê eu estou retardando para escrever estes fatos para não cometer nenhuma injustiça. O Ministério Adventista, pelas estatísticas, tem cerca de 21 milhões de membros em todo o mundo. Acredito que não tem tudo isso. Acredito que seja bem menos. Infelizmente, cada um desses membros, inocentemente, tem piorado a sua situação devido este desapontamento, devido este início catastrófico do Ministério Adventista, que nunca conseguiu firmar-se na verdade. Que o Senhor nos dê sabedoria dos céus para não sermos enganados pelos lobos devoradores, pelos cães gulosos, pelos ventres preguiçosos. Que o Senhor, que a Senhora possa ser visitado no seu dia a dia e que juntos possamos prepararmos para a verdadeira e gloriosa volta do nosso Salvador. Eterno Criador, na sua glória e majestade, dê-nos sabedoria, visita este homem, esta mulher, que juntos possamos preparar-nos para a tua breve volta. Exaltado, honrado, glorificado seja a sabedoria do Santo Espírito na glória do Cordeiro. Vamos participar da água comigo? Senhor, ponha nesta água as tuas virtudes, a tua bênção, o teu poder. Quem dela participar receberá bênçãos, vida e vida em abundância, para a glória do Eterno. Beba da água, receba a bênção na sua vida espiritual, na sua vida física. O Senhor te abençoe, te guarde, a você, todos que fazem parte do seu dia a dia. Um grande abraço, até o nosso próximo encontro.